Olá, pessoal! Então, hoje estou aqui para bater mais um papo sobre finanças e lifestyle, finanças e estilos de vida. E eu tenho uma super convidada hoje, que é uma mulher que eu admiro muito. Eu digo que ela é minha musa inspiradora e é verdade. Então, hoje o papo é com a Karine. Eu conheci a Karine porque ela é uma das sócias da academia que eu frequento, da academia que eu vou. E com o passar do tempo, eu fui conhecendo um pouco mais ela, acompanhando ela um pouquinho nas redes, e fui me identificando muito com várias coisas que ela traz. Então, várias coisas que não só traz, mas também aplica no dia a dia dela. Então, Ká, seja bem-vinda para bater o nosso papo. E então, gente, o nosso papo hoje, obviamente que como a Ká, ela é sócia da academia, a gente vai falar também de exercícios, mas eu estava conversando com ela e a ideia é trazer o conceito de saúde como um todo. Então, Ká, fala pra gente um pouquinho o que tu acredita como sendo um bem-estar como um todo para a pessoa. Então, essa questão de saúde, esse conceito. Então, o que tu acredita nesse sentido? Bom, Fre, eu defendo muito a saúde no seu amplo sentido da palavra, né? Que vai dizer que é o completo bem-estar físico e mental. Então, não é só a ausência de doenças, ele é tu estar bem com o teu corpo, tu estar bem com a tua mente. É um conjunto de fatores que vai te proporcionar saúde, vai te promover a saúde. E é essa a ideia que eu defendo e é isso que eu procuro mostrar no meu dia a dia de trabalho, é isso que eu procuro mostrar nas redes sociais, é essa busca pela saúde no seu amplo sentido da palavra, no seu amplo conceito, né? Uhum. E dentro desse amplo conceito, cara, eu penso muito, porque eu me identifico muito com o que tu traz, como eu falei antes, e eu acredito muito em questões de hábitos, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não gosto de exercício. Eu era uma pessoa que até 9 anos atrás eu era uma pessoa totalmente sedentária. Então, odiava, fugia, mas eu acredito muito que são questões de hábitos, como tudo nessa vida. Então, não tem coisas que a gente odeia e que a força do hábito ou o costume não vai fazer a gente mudar isso, né? Como é que tu acompanha assim, a rotina, por exemplo, dos teus alunos nesse sentido? Num primeiro momento, o iniciar qualquer projeto, né, seja ele qual for, é sempre muito desafiador, né? Uma mudança de hábitos sempre é muito desafiador. Então, num primeiro momento, no começo, sempre é mais difícil, é normal. E a pessoa tem que ir se organizando e repetindo, e repetindo, e repetindo, para que, consequentemente, aquilo se torne um hábito, né? Como tu citou o teu exemplo de vida, eu há 9 anos eu não gostava de exercício, detestava. Tu teve esse processo inicial, foi indo sem vontade mesmo, né? Passou um mês, passou dois, até que aquele gostinho pelo exercício, o prazer que aquele momento te dava, começou a te dar um retorno positivo. E quando começa a te trazer esse retorno positivo, é que inicia o hábito de se exercitar. Então, eu dou como dica, assim, logo no começo, às vezes alguns alunos vêm me dizer, mas eu fui um mês na academia e eu não consegui nada, não consegui gostar. Assim, infelizmente, em um mês tu não vai conseguir gostar. Essa é a verdade. Tu vai ter que ficar pelo menos uns 3 meses ali, frequente, firme, forte, até que alguns resultados comecem a aparecer, alguns elogios começam a aparecer, e aquilo, consequentemente, vai te estimulando a permanecer na prática. Então, esse é o pontapé inicial, assim, tentar tornar um hábito é insistir nele, mesmo que no começo não seja tão ideal assim. Isso vale para qualquer área que tu for iniciar, né? Principalmente com os exercícios, porque no início dói, no início é chato, mas depois é muito bom. Tá aí há 9 anos fazendo exercício, né, Frei? Adorando, indo Mas de todos os vez em dias. quando não é tão bom e continua doendo, viu? Não é só no início.
Essa parte a gente deixa assim nas entrelinhas, né? Não precisa contar, assim. E a maior alegria dos alunos é ver o coach sofrendo na hora do treino, né? Isso é ótimo, viu, gente? Treinar com o professor junto é a melhor coisa do mundo. Ou não, né? Às vezes te desmotiva também um pouquinho. E dentro dessa lógica, o que tu diria para as pessoas assim que seria uma rotina legal? Ideal não, porque eu acho que depende muito do tipo de pessoa. Mas uma pessoa que está buscando gerar um hábito assim de exercício, criar uma rotina, qual dica tu daria que seria uma rotina legal para a pessoa? Primeiramente, ela tem que organizar na agenda dela um horário para os exercícios. E eu digo agenda de colocar na agenda. Ó, às 2 da tarde, 3 vezes na semana, é o meu momento de treinar. E aí, na hora do turno, que tu vai escolher o horário para treinar, também vai ter que entrar em harmonia com a tua rotina de trabalho e também com a tua disposição para treinar. Por exemplo, tem pessoas que gostam e preferem se exercitar à noite, tem pessoas que preferem se exercitar logo cedo pela manhã, outras nem de noite nem de manhã, mas tem a possibilidade de treinar ao meio-dia. Então, o primeiro passo é ver a tua disponibilidade de horário. Ah, eu consigo treinar no final do dia, 3 vezes na semana, que seja. Então, coloca na tua agenda 3 vezes na semana, destinar aquele horário para isso, não marcar nada junto ou próximo, para que de fato tu consiga ir fazer o teu exercício. Isso eu sei que ajuda muito, sabe? Funciona muito bem essa ideia de anotar na agenda e destinar esse tempo para isso. Vejo que funciona com os alunos também. E porque às vezes tu vai, depois eu for, depois eu faço, e acaba não fazendo, não indo. Então, um pontapé inicial para isso é destinar um espaço na agenda para os exercícios. E o pessoal, a maioria de coisas que a gente lê sobre isso, o pessoal indica que seja no mínimo 3 vezes por semana, né? Tu acha que eu ir 3 vezes por semana já é uma boa frequência? Eu sempre digo assim que uma vez é melhor do que nenhuma, Ah, 2 vezes é boa. melhor do que uma, e 3 vezes já começa a ficar bom, assim, né? Então, assim, às vezes a pessoa, mas eu só tenho 2 vezes na semana. Vai só 2 vezes na semana. É muito melhor do que não fazer. A gente sempre indica pelo menos 3 vezes na semana, porque é mais uma questão fisiológica de adaptação neuromuscular e tudo mais, até para a pessoa visibilizar maiores resultados com maior rapidez também, né? Porque se ela vai uma vez na semana ou duas, os resultados custam mais a aparecer. Mas se ela vai 3, 4 vezes, os resultados aparecem mais rapidamente. Então, isso vai estimular ainda mais a pessoa. Por isso que a gente indica sempre pelo menos 3 vezes na semana para começar. Mas nada impede dela treinar 5, 6 vezes por semana, ou também 2 vezes na semana, né? Vai de acordo com a pessoa e a demanda de tempo que ela tem. Mas a gente sempre indica esses 3 vezes para começar, assim, é um bom número. E como a gente sabe, só fazer exercícios não é o suficiente para a gente melhorar o bem-estar, melhorar a questão de saúde, como a gente estava falando lá no início, né? Então, eu acredito, então me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que, além dos exercícios, é essencial que a gente também mantenha uma rotina equilibrada em todos os sentidos. Então, voltado também à alimentação, voltado também a outros hábitos que a gente tenha. Então, primeiro, dicas para conseguir manter também uma rotina legal de alimentação. Então, ok, vou me organizar para ir na academia 3 vezes por semana, mas eu também preciso organizar outros hábitos ou adquirir outros hábitos saudáveis. Então, dentro da alimentação, o que tu recomenda para as pessoas? O que é legal? A gente sabe que não adianta fazer nada drástico também, porque a gente sabe que isso não dura muito, né? Então, o que tu aconselharia, assim?
Além da formação em educação física, eu estou cursando nutrição, né? E quando eu comecei a cursar e quando eu iniciei alguma troca de hábito alimentar, eu percebi ainda mais como é importante a alimentação nesse processo. Como tu falou, o exercício tá ok, mas ele apenas não é o suficiente. É uma combinação perfeita, né? O exercício e a alimentação. A partir disso, que tu tenha consciência da alimentação melhor, e ir trocando alguns alimentos, né? E como tu disse, ser uma troca gradual, tem que ser aos poucos, tu optar por alimentos que sejam mais saudáveis. Eu defendo muito, até hoje estou escrevendo um post sobre preparar mais o seu próprio alimento, em tu desembalar menos, né, e descascar mais, em ir na feira comprar os alimentos. Então isso vai fazendo aos poucos essa mudança, né? E largando de mão os produtos ultraprocessados, né? Que se a gente olhar ali a tabela nutricional, a gente não sabe nem o que que tem ali, não sabe nem falar muitas vezes o que que tem ali no naqueles ingredientes, né? Então, ir fazendo gradualmente essas mudanças. Tem vários nutricionistas muito bons que ajudam bastante. Eu acredito que assim começar por trocas simples, só saindo um pouco dos ultraprocessados já ajuda um monte. E também, mas eu não tenho tempo para cozinhar, eu trabalho o dia inteiro, não sei, não gosto. Ao mesmo tempo em que tem muita gente competente que vende comida saudável, que vende comida boa, que daí dá para comprar e que sai muito mais barato que comprar fast food, né? Que às vezes o pessoal, mas é muito cara a marmita, mas aí tu vai comparar ali com a fast food, é muito mais caro, muito mais barato. Então, acredito que o caminho para essa mudança gradual na alimentação seja esse. E trocando aos poucos os alimentos, isso funcionou bastante comigo, assim, trocar o frito pelo assado, temperos prontos por temperos naturais, diminuir açúcar, enfim, né, uma troca gradual que vai te trazendo aos poucos esses benefícios também. Sabe que tô falando de fast food, eu lembro de uma frase que meu pai fala a minha vida inteira. Sempre quando inventei 1000 dietas, já fiz tudo que é dieta, já fui tudo em todos os médicos possíveis. E o meu pai sempre me disse a vida inteira, Frederico, mas tu gasta tanto para engordar e depois tu gasta o dobro para emagrecer. Para que gastar para engordar e depois, por que tu não fica num equilíbrio? Então, é exatamente isso que tu trouxe agora, do valor que a gente gasta muitas vezes num lanche, que é muito mais caro do que algo saudável, né? E acredito também muito essa questão dos hábitos. Eu sou uma pessoa que odeia cozinhar, mas aos poucos tu vai encontrando alternativas, né? Não precisa obrigatoriamente ir na feira e cozinhar. Tu tem, claro, daqui a pouco alternativas não tão saudáveis ou econômicas, mas a gente ainda tem algumas alternativas. Além de alimentação e exercícios, o que mais tu acredita, assim, dentro desse conceito de saúde para a gente buscar o nosso bem-estar? Então, a gente sempre diz assim que para obter resultados relacionados à saúde, a gente tem que comer bem, dormir bem e se alimentar bem, né? E eu trago agora o sono como importante, e principalmente um sono tranquilo, né? Um sono revigorante, porque muitas vezes nós, com o estresse do dia a dia, e cada um sabe a demanda que tem, e sabe o estresse que carrega, mas a gente fica ali matutando os problemas, enfim, e parece que está sob tensão o tempo inteiro, né? E isso acaba atrapalhando todo o processo, porque aumenta níveis de cortisol, o que vai atrapalhar lá no teu exercício, o que vai atrapalhar na tua alimentação, porque às vezes tu vai ter rompantes de fome, enfim, crises de ansiedade. Então é um conjunto, né? E o que fazer, então? Aí, nesse caso, agora eu me identifico. Essa parte mais mental da coisa é o maior desafio para mim. Eu já engajei bem a questão alimentar,
consigo manter esse equilíbrio na alimentação, consigo me exercitar regularmente, mas a cabeça ainda é uma coisa que eu estou evoluindo a cada dia e sei como é importante, né, ter um momento contigo mesmo, um momento para ler qualquer coisa que te sinta bem, né? A questão da religiosidade, de ter um minuto para pensar e naquilo que tu acredita, naquela crença que tu tens, né? Então isso é muito importante também. Algumas pessoas usam a meditação, algumas pessoas acreditam muito nas aulas de yoga que trazem esse bem-estar e meditação, né? Está muito em alta, inclusive, as aulas de yoga, porque traz essa questão da meditação. Então, eu acredito que essa questão da mente, para mim, é muito desafiadora, ao mesmo tempo em que é o momento que tu desliga e reflete sobre as coisas que. Ai, Veio meu Deus! visita. Veio visita. Tem isso. Querido, bem quietinho. Não, ele veio chutando a bolinha. Eu falei, ih, chegou visita pra gente. Ele veio escutar as dicas da Cá também, para manter uma rotina de alimentação. Principalmente parte de reflexão, né? Uhum. Desculpa, Cá, tu ia falar? Não, eu ia dizer que é o que eu trago, assim, muitas vezes nas redes sociais e às vezes conversando com algum aluno ou outro, assim, sobre refletir em algumas coisas, alguns pensamentos, sobre alguns medos que nós temos, né? E encarar as mudanças, por exemplo, mudar hábitos alimentares, mudar a rotina de exercício, são mudanças bem drásticas, né? Então, isso tudo é uma coisa que tu tem que trabalhar com a mente também, né? E esse ano acho que foi um desafio maior ainda para as pessoas, né? Em função da pandemia, a gente. Eu acho que principalmente essa. Claro que a rotina de exercício e alimentação também ficou um pouco mais prejudicada com o isolamento. Muito. Mas, cá dentro, pensando na minha lógica, eu sempre tive muita dificuldade também com essa parte mental, de buscar um equilíbrio. Acho que o que tu trouxe de buscar a fé, eu acho que é um grande desafio para a maioria das pessoas hoje. E muitas vezes a fé não é somente uma religião, tu pode ter diversas crenças, então não precisa ser exclusivamente uma coisa. E para o sono, que dicas tu daria? Que eu posso fazer para melhorar o sono? Isso é uma dica para mim, inclusive. Relacionado ao sono, o que que eu percebi, assim, que ajuda a dormir melhor? Tu ir desligando aos poucos. E como é difícil para mim também desligar, eu já pesquisei bastante, assim, aí, inclusive o celular, né? Tu ir deixando o celular, ou tu ir assistir alguma coisa que tu acha interessante, um chazinho de camomila cai bem, né? Para ir relaxando, tentar não levar os problemas do dia a dia ou a demanda do dia seguinte para o travesseiro, porque daí tu fica ali martelando e também aí prejudica o sono não vem, né? E o próprio o ato de se exercitar e comer bem, consequentemente, já te fazem a ter um sono melhor e um sono mais tranquilo. Existem alimentos também que fazem com que tu durma melhor. Ótimo. Até recentemente, agora a minha nutricionista liberou chocolate de noite, porque ela disse que melhora a melatonina e aí dorme melhor. Estou bem feliz. Uma notícia boa, né? Eu, para finalizar, Kai, eu gosto muito, eu acho que todos esses hábitos que tu trouxe, principalmente de exercício e alimentação, eu gosto de fazer um paralelo com finanças, porque eu acho que do mesmo jeito que é muito na lógica, assim, a gente sabe o que precisa ser feito, mas na hora de fazer a gente tem muita dificuldade. Então, gestão financeira e essa rotina de alimentação, para mim é praticamente a mesma coisa, porque eu sei o que eu devo ganhar, o que eu devo gastar ou não, e eu sei o que eu devo comer ou não. Só que muitas vezes a gente procura um acompanhamento justamente porque a gente precisa
ter alguém nos vigiando, ou ter, por exemplo, eu preciso prestar contas, né? Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Tem palestras que eu levo, eu digo, o gestor, o teu orientador financeiro é que nem um nutricionista ou um personal, é alguém que vai estar em cima de ti por coisas que, teoricamente, tu sabe o que é certo e o que é errado. Como tu falou, às vezes precisa de alguém estar ali te direcionando, muitas vezes organizando, né? Porque às vezes tu sabe o que é saudável, o que não é, mas tu não sabe por onde começar, tu não sabe o caminho certo a percorrer. Então, nesse sentido, com certeza, eles andam na mesma linha, assim, né? E também requer muita disciplina, né? Às vezes as pessoas sozinhas, elas não têm tanta disciplina assim para manter, no caso que a gente falou, exercício, alimentação, no teu caso as finanças, né? Então, vir uma pessoa e te orientar nesse sentido, te organizar nesse sentido, às vezes é o pontapé inicial que tu precisava para seguir em frente, né? Então tá, cara. Deixa eu só fazer a última observação. Você fala também muito em equilíbrio, porque eu também te acompanho nas redes sociais. E eu falo também muito em equilíbrio, assim, né? Porque eu não sou a louca que não come nada de errado, que não bebe nada, que treino 24 horas por dia. Não, muito antes pelo contrário, sabe? Eu sou uma mulher normal, como todas as outras, que gosta de comer chocolate, tomar vinho, que às vezes estou com preguiça de treinar e não estou afim, sabe? Que tem um desafio enorme em relação a desligar a mente, e aí procuro outras conexões para me ajudar. E então essa é a questão assim que eu queria deixar bem claro também em relação ao equilíbrio, né? E na tua área também, nas finanças, o equilíbrio é fundamental. E eu costumo dizer que a gente só pode dar dicas sobre aquilo que a gente vive e passa, né? Então, é que nem eu trabalho muito com finanças e comportamento financeiro, e muitas vezes o que eu estou falando é porque eu vivencio aquilo também. Então, muitas vezes a gente acaba deslizando, mas a gente volta. Não, como é que a gente vai voltar a se reorganizar? Então, acho que esse é o equilíbrio, né, cara? A gente não vai conseguir ser perfeita 100% do tempo, mas o segredo é a gente se conhecer e saber como a gente consegue voltar naquela situação que seria uma situação ideal ou uma situação boa e que esteja adaptada à nossa vida. Até como tu falou lá no início em relação a refeições, final de semana, geralmente no final de semana a gente dá uma extrapolada, né, na alimentação. Ok, extrapolou, segunda-feira é outro dia, recomeça, retoma, reorganiza, e assim vai, né? Então tá, Ká, queria te agradecer. Pessoal, eu vou deixar o Instagram da Karine aqui embaixo. Acompanhem ela, por favor. Então, ela traz muito dicas em todos esses sentidos ou conteúdos que a gente abordou aqui nesse bate-papo. Vale muito a pena. E também conheçam o COI. O COI é minha academia, minha paixão, né? E ultimamente eu ainda digo, meu treino é a Karine que vai fazer. Vai lá, Karine, uma vez por mês e monta meu treino. Cá, muito obrigada. Muito obrigada por ter topado esse bate-papo. E a gente se vê diariamente, né? Isso aí. Frê, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz pelo convite, por tudo que tu falou. Me sinto lisonjeada. Saiba que a admiração é recíproca e verdadeira também. Acho que tu és uma mulher incrível, tá? E te agradeço demais pela confiança, por tudo, pela oportunidade de estar falando aqui abertamente e procurar ajudar mais pessoas a mudar pequenos hábitos. Obrigada, meu amor. Beijo. Tchau, um beijo.